a mais um encontro, vamos a mais uma aula, ainda na parte da geografia física, agora entrando nos biomas brasileiros. Você entendeu bem a questão que a gente falou dos biomas mundiais? Vamos lembrar você para poder falar aí dos biomas brasileiros, tá? Então, lembra que bioma, aula passada, hein, é a junção das palavras grupo e vida. Bio significa vida, oma grupo, então seria um grupo, né, de espécies de vida de um determinado local. Então ali nós vamos ter um bioma. Na aula passada nós falamos dos mundiais, tundra, taiga, floresta temperada, deserto e assim por diante. Hoje nós vamos evidenciar aqui os biomas brasileiros, e aqui eu botei o mapa mundi para você ver a localização, né, do nosso país, aqui nessa porção aqui, né, e tendo essa variação climática, consequentemente uma variação de biomas, tá? Vamos começar aqui pelo mapa do Brasil para você, e assim perguntando para você, porque isso cai em prova, o local e que bioma é aquele e qual é a sua característica. O 1 aqui, né, nós temos uma área de clima equatorial, um clima quente e úmido. Se é quente e úmido com muita chuva, certamente é um bioma florestal. Aqui nós temos a Amazônia, beleza? Então o 1, vamos botar aqui para ti, o 1 é a Amazônia. O 2, essa área que envolve aqui, é um clima chamado tropical semiárido, né? É um clima que nós temos uma estação chuvosa e o resto seco. Semiárido é o único bioma exclusivo do Brasil. Só ele está apenas no Brasil. Todos os demais estão em outros países também, que é a Caatinga. A segunda é a Caatinga, nós já iremos falar de todos para vocês, tá? Vamos só revisar o mapa. O 3 é um bioma também que ocupa grandes áreas do Brasil, bem na parte central do Brasil. Também está um pouquinho lá da região, lá no extremo norte do Brasil, em Roraima, que é o Cerrado. Quando a gente fala lá do bioma mundial, é a savana, muito bem. A savana é o cerrado, um clima com duas estações, um clima tropical semiúmido, tranquilo? Tá? Então 3 é o cerrado. E aí nós chegamos então ao nosso clima 4, que vem lá da região lá de cima do Brasil, do Nordeste, vindo pelo litoral até lá a região sul do Brasil, né, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, um clima tropical litorâneo, quente e úmido. Olha lá, Marcelo, então também aqui é florestal? Sim, é florestal, no caso a Mata Atlântica. Só para avisar, esse e esse clima não são de climas quentes e úmidos, né? É semiárido e semiúmido, então vai ser arbustivo. Muito bem, arbustivo. Choveu bastante, arbóreo, florestal. Algum momento de chuva, né? Um período de seca e arbustivo, beleza? Então nós temos aqui. O 5, ele é aqui, ó, um clima que pega nas áreas de Planalto, puxando aqui, principalmente na região sul do Brasil, né? Que é as araucárias, a Mata das Araucárias, que vai ser o nosso bioma 5. Vamos agora para outros biomas aí um pouco menores. Começamos pelo 6, que é a região lá do extremo sul, dos Pampas Gaúcho, das Coxilhas, que são as pradarias, ou chamados de campos sulinos, beleza? Bem tranquilo, né? Chegamos no 7, o 7 aqui, ó, né, em 2 estados apenas, que é o Pantanal, né? O Pantanal é uma mistura dentro do Pantanal de clima, de vegetação, também iremos falar. O 8, lá em cima do Brasil, lá, né, em 2 estados também, Maranhão e Piauí, que é uma mata secundária, que é a Mata dos Cocais. O 7 é a Mata dos Cocais. E aí nosso último, que é na área bem litorânea, logo após a Mata Atlântica, entre o oceano e a Mata Atlântica, que é a vegetação litorânea, né, que é formada principalmente por manguezais e restingas, que a gente vai falar aí para você por último, né? Aqui é 8 cocais, aqui é 9 a vegetação, assim os 9 biomas do Brasil. Agora vamos aprofundar, após dar essa introdução, você entendeu o clima e vai reverter nas características. Começamos aqui pela floresta amazônica, né? A floresta amazônica, tu tem que saber que ela é a maior floresta tropical do mundo.
Ela não é a maior floresta do mundo, que nós vimos na aula anterior, que é a taiga, a floresta boreal. Aqui, ela, claro que está entre as maiores do mundo, nós temos uma imensidão, uma grande variedade de biodiversidade, né? Só que ali não é a maior floresta. Então nós temos uma vegetação que é dividida em patamares estratificadas. A primeira área é chamada de Igapó, que é a área alagada da Amazônia. A segunda área é a área chamada de Várzea, que é a área sujeita a alagamento na cheia dos rios. E a última área é chamada de terra firme, que é a região que não alaga. Característica de floresta tropical da aula passada, quero ver se prestou atenção, hein? Primeiro, isso aí, heterogênea. Segundo, latifoliada, folhas grandes e largas. Terceiro, perenófila, fica verde o ano inteiro, nunca fica sem folhas. Vai acontecer isso em climas aí que tem uma estação seca muito prolongada e aí ela libera a folha para dificultar a evapotranspiração. Nesse caso não, nesse caso chove o ano inteiro, ela tá verdinha lá, cai a folha, nasce outra, cai a folha, nasce outra, não tem problema. Continuando da Amazônia, né, ela é umbrófila, uma vegetação úmida devido à quantidade de chuva muito grande. Tá? São as principais características. Densa é uma árvore coladinha na outra, chama mata fechada. Tá? O solo dessa região da Amazônia, lembrar que é um solo pobre devido ao excesso de chuva. Isso aqui eu botei para você porque a galera vai seca. A Amazônia é rica, biodiversidade, grandes árvores com solo muito fértil. Pé. Solo fértil, deixou errado tudo que eu falei até agora. O solo é pobre, chamado solo lixiviado, devido ao excesso de chuva que lava o solo e retira os minerais. Anotou? Beleza, então essa é a Amazônia, que sofre muito aí com a expansão da agropecuária e o desmatamento pelas madeireiras. O 2 é a Caatinga, né? A Caatinga ela está presente principalmente em parte do Agreste e no sertão nordestino. Nessa área que assim é onde vai ter a Caatinga, então no sertão e no Agreste. A Caatinga ela é arbustiva, né? Ela é arbustiva, arbustos, árvores pequenas, e ela tem como principal característica ela ser xerófita, que é planta que armazena água de clima desértico. Ela tem as folhas finas, porque se ela tiver folhas largas que nem a Amazônia, ela vai perder muita água, e ainda ela libera as folhas, ela não é perene, então ela é caducifoliada, beleza? O solo dela é um solo pedregoso, que a gente vai chamar de litossolo, tem até os minerais, só que é um solo muito pedregoso, beleza? Também não pode cair falando lá, a Caatinga tá só no Nordeste. Não, ela também tá no Norte, né, no Nordeste ali de Minas Gerais, então é no Sudeste também. E lembrar que ela não tem baixíssima biodiversidade. Existe uma grande variedade de insetos, de répteis, de plantas, de cactos, né? Ela tem uma variedade boa, então ela não tem baixíssima biodiversidade, como as pessoas acabam achando que ela tem. Chegamos no Cerrado, na parte central do Brasil principalmente, clima semiúmido, clima que chove e depois não chove, um clima de 2 estações, então ela se adapta. Arbustiva é a primeira característica, porém, como o período de estiagem é uma estação do ano, não tem só arbustos, ela vai ter gramíneas, né, gramíneas também, e também vai ter o estrato arbóreo nas áreas mais limíticas, que são chamadas de cerradão. Porém, predomina o arbusto. Esse cerrado ele tem a casca grossa, os galhos retorcidos e as raízes longas. São características importantes. Porém, a palavra-chave aí para você lembrar de cerrado é uma planta, é uma vegetação tropófila ou tropófita. É uma planta adaptada ao clima de 2 estações. Por isso ela vai liberar parte das folhas, vai ser então semi-caduca, é uma característica importante para você também anotar. O solo não é um solo muito bom, é um solo que a gente vai chamar de laterítico, é um solo com excesso de minerais, um solo mais puxando para avermelhadão assim, né? Um solo que tem um excesso de minerais, dificulta a agricultura, que tem que fazer a correção com calcário, dentre outros produtos. O cerrado ele é muito desmatado, ele é um hotspots, que é um ponto aí ameaçado de extinção, que você tem que anotar. Hotspots, ponto ameaçado de extinção. Você vai ver isso na nossa próxima aula, que é sobre o meio ambiente, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, o cerrado aqui vem sendo muito desmatado pela expansão da agropecuária e das carvoarias. O que preocupa nessa região são a nascente de várias bacias hidrográficas, como a do São Francisco e a do Tocantins Araguaia, por exemplo.
Chegamos na Mata Atlântica. Galera, só puxa, a característica é igual, porque os dois aqui são florestas tropicais. Então, heterogênea, latifoliada, perenófila, ombrófila, com plantas epífitas, tudo igual, né? Raízes se fixam em troncos lá e sobrevivem muito bem, né? Essa é uma característica importante que eu vou até me arriscar e cantar uma música bonita pra ti, ó, né? Ó, Amazônia heterogênea, muito mais que uma espécie, é ombrófila, meu amigo, muita chuva umedece, é tão densa a mata fechada, ó. Latifoliada da Marcelo, dá pra fazer igual com Mata Atlântica? Faça igual. Mata Atlântica heterogênea, muito mais que uma espécie, é ombrófila, meu amigo, muita chuva umedece, é tão densa mata fechada, ó, latifoliada da... É igual, velho, é igual. Bota nas paródias pra sair cantando e vai gravar essas informações importantes para sua prova, beleza? Então, essas duas são iguais. A Mata Atlântica, ela é de clima tropical litorâneo, quente e úmido, alta pluviosidade, pouca variação de temperatura, então elas possuem a mesma característica. Só que aqui é mais chuva, por isso que vai dar um solo pobre. Aqui tem chuva, mas não é tanto, chove bastante, chove o ano inteiro, mas não é como aqui que é 2.500 milímetros. Aqui é 1.500, 1.600, 1.700 milímetros. Então aqui o solo é um solo bom. Lá no Nordeste, se você quer do Nordeste, aí no litoral é um massapê, ou massapé, um solo rico em gneiss e calcário. Para a porção Centro-Sul é terra roxa, um solo rico em basalto, um solo fértil, beleza? Então, de um modo geral, bom solo, né? Só que sofre o desmatamento porque é a área mais ocupada, mais povoada pelo litoral. Então isso afeta muito, né, a região. O 5 é a araucária. Alguns classificam a araucária como uma subdivisão da Mata Atlântica, só que ela é presente nas áreas de planalto, áreas superiores aí a 500 metros de altitude, fica a maior parte das araucárias, e essas araucárias são do clima subtropical. Somando a distância do Equador, que é mais frio, somando a altitude, vai dar essa característica, que são árvores, né, assim, ó, parece um tridente, grande parte da vegetação, que é o pinheiro do Paraná. O pinheiro angusticifoliado é o nome científico dele, porém o bioma araucária não é formado só por isso. Ele tem embuia, ele tem cedro, ele tem erva mate. Então o correto é eu falar que a araucária ela é uma vegetação heterogênea e não homogênea. Não são só os pinheiros angusticifoliados, são também outras árvores. Porém, claro que a variação é pequena. E como é que vai aparecer na tua prova? Eles podem afirmar isso. A araucária é parcialmente homogênea. Sim, parcialmente. A maior parte são esses pinheiros. Porém, não são só eles. Tá? Então, o correto falar para você é uma vegetação heterogênea, porém com pequena variação de espécies. Tá? Erva mate não é a mesma coisa que araucária, e erva mate é típico do bioma araucária. Beleza? Aqui, né, é o bioma mais desmatado do Brasil, de 3 a 5% apenas, tá? Alguns tu vai estudar e vai olhar, por exemplo, então a araucária é um hotspot. Não, no Brasil tem dois, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Por quê? Porque a araucária eles consideram uma subdivisão da Mata Atlântica quando você olha e estuda bioma mundial. Tá? Então, característica importante dela, ela é ombrófila, úmida, porque tem muita chuva, só que ele não é densa, ele é ombrófila mista, grava esse nome, ombrófila mista, que tem angiosperma e gimnosperma. Ela é perene, ela fica verde o ano inteiro, ela não libera as folhas devido a essa umidade constante. Solo fértil, terra roxa também. Chegamos nas pradarias, né, a vegetação dos campos sulinos, que é bem fácil. A vegetação dos campos do sul, campo sulino, ela é uma vegetação herbácea, formada por gramíneas, muito utilizada para a pecuária. Possui um solo mais arenoso nessa região, com influência do clima subtropical, que vem sofrendo grande degradação, né? Seja pela agricultura e crescendo na região a silvicultura, a plantação de pinos e eucaliptos aí, acabando com essa vegetação das pradarias dos campos. E chegamos no Pantanal. O Pantanal, ele tem que saber que ele é uma vegetação complexa. O Pantanal, nós temos ali uma grande variedade de clima, influência de massa de ar úmida, massa de ar seca, e aí vai dar a característica dele um mix, uma mistureba. Nós temos
pouco de Amazônia, um pouco de Cerrado, um pouco de plantas aquáticas, uma mistureba. Então, lembra, o Pantanal é uma vegetação complexa, nós temos dentro dele outras características, pode ser classificado como uma mata, aí, uma vegetação de transição, por essa mistura. Alta biodiversidade e tá ali, né, é a maior planície alagada do mundo. Nós temos uma época das cheias do Pantanal, né, que vai chover e vai aumentar a área aí que vai abranger esse bioma. 8. Cocais. Cocais, tu vai anotar que é uma vegetação secundária, ela não é primária, ou seja, não é nativa do Brasil. A galera desmatou o que tinha ali. O que tinha ali na região? Maranhão e Piauí, tá? O que tinha ali? Tinha Cerrado, tinha Caatinga e tinha Amazônia. 3 áreas. Desmataram e plantaram coqueiros, que movimenta a economia muito dessa região, com babaçu, com carnaúba, que são 2 produtos principais produzidos nessa área. Beleza? Então esse é o cocais, tá? Também uma área de transição, a mistura de biomas. E por último, a vegetação litorânea, que vai ser formada por restingas e manguezais. Restingas é aquela vegetação, tanto alguns arbustos como plantas rasteiras, da praia, que ajuda a proteger a praia. Né? Entre a praia, né, e a primeira área de Mata Atlântica, ali tem a restinga. Elas sofrem muito aí em áreas litorâneas e a galera desmancha a restinga e bota aí uma rodovia, né, uma estrada à beira-mar para as pessoas correrem, e isso gera grande impacto. Aquela área geralmente é alagada, né, sofre com a maré, e aí agora, não tendo mais a restinga, a água continua vindo e ocupa as rodovias, gerando, né, as casas que são construídas em cima da restinga. E aí depois a culpa é da natureza, o homem que ocupa o espaço indevido, e a restinga deveria ser preservada. Algumas cidades aí sim existe a preservação, mas são pouquíssimas. E o último, manguezal. Características importantes: manguezal tem lá do norte até Santa Catarina, pela costa, dá na foz do rio, com o mar no encontro, né? E esse manguezal, ele tem como característica principal ser halófilo, né, ou halófitas, são plantas de ambiente de água salobra. As raízes são aéreas, assim, né, que seriam pneumatóforas, raiz aérea, poder pegar aí, né, o oxigênio e assim poder se manter. Lembrando que a questão, o solo é bem lodoso, né, putrificado pela mortalidade de plantas, de animais que vão ali caindo nesses galhos e dando esse processo de putrificação, e é um berçário de animais. Nós temos ali caranguejos, jacaré, desde crustáceos, uma variedade gigantesca de biodiversidade, sendo um bioma, aí, um ecossistema fundamental para a preservação de várias espécies, só que sofrem também por estar no litoral, com a grande pressão, né, da população que vai aí ocupar as áreas de manguezais, tá? Então, o manguezal tem tipos de manguezais: preto, vermelho e branco são os principais, e aí, né, dependendo da região, vai ter um desse tipo de manguezal. Foi tranquilo? Resumimos, sintetizamos para ajudar você, e você vai conseguir essa vaga. Estou junto com você, hein? Confia. A frase importante do dia qual é, Marcelo? Cola em mim que tu brilha, purpurina. Essa é a frase do momento, essa é a frase que tu vai brilhar, e eu sei disso. Te vejo na próxima aula.